No vídeo anterior eu tentei explicar a diferença entre sustentabilidade e ESG, dizendo que ESG é o relato, são os indicadores, é o que a empresa mostra para o mercado, para os seus parceiros, clientes e investidores acerca dos seus compromissos de sustentabilidade. Isso tem crescido numa demanda cada vez maior no mercado de exigências e de compromissos, o que faz que chegará um momento em que as empresas não terão mais opção. Uma empresa daqui a pouco não vai poder se dar o luxo de falar assim, não, eu não quero mostrar meus indicadores. Cada um faz o que quiser e eu não tenho obrigação de mostrar. Isso porque o mercado ele vai se fechar cada vez mais. Então, eu queria dar o exemplo aqui do futebol com essa novidade aí que eu já não sei precisar quantos anos tem, que é o VAR. Então, nós que somos mais velhos, eu que já sou mais velho, passei muitos anos assistindo futebol. E o que acontecia no futebol sem ter esse árbitro de vídeo? O zagueiro segurava o atacante, dava uma cotovelada, beliscava. Já aconteceu em Copa do Mundo um jogador fazer gol de mão. Mas como não existia um árbitro de vídeo capaz de monitorar e ter várias câmeras no campo, podendo ver tudo e poder examinar e falar, opa, aqui foi de mão, aqui não foi com a cabeça. Como no passado não tinha essa condição, muitas coisas irregulares aconteceram. Inclusive era uma prática do futebol, a malandragem, o jogador que batia no outro porque sabia que não haveria punição nisso. E nos últimos anos isso foi mudando. Inclusive a geração mais nova, aí, os meninos adolescentes hoje, talvez eles não vão conhecer o futebol como a gente conhecia no passado. Por quê? Porque o jogo é o mesmo, as regras são as mesmas. O que muda? O que muda é que hoje existe uma capacidade de fiscalização através de tecnologia, de observar se as regras do jogo estão sendo cumpridas. Então, qualquer coisa fora do padrão do jogo, o juiz ali do VAR, ele chama o outro juiz e fala, isso aqui aconteceu. E o futebol, então, ele vai mudando a sua cultura. Hoje os jogadores não podem bater no outro, isso é impossível hoje em dia no futebol moderno. Um jogador que dá uma cotovelada no outro jogador, o juiz de vídeo vai avisar o juiz de campo. Não importa se o juiz de campo não tenha visto. Então, essa mudança na supervisão, na tecnologia dos processos, está mudando como o jogo se joga. E é exatamente isso que está acontecendo no mercado, quando nós falamos de indicadores de ESG. O mercado ele está cada vez mais sofisticando suas maneiras de olhar os dados, a tecnologia está cada vez mais avançada e estão se criando novas leis e novas regras que vão coibir e vai ficar impossível de empresas sérias, empresas que querem trabalhar com empresas grandes, de não se envolver com o ESG e indicadores de ESG. Então aqui nós temos uma sopa de letrinhas. Eu vou passar muito rapidamente por elas aqui para mostrar um pouco como que as coisas estão se costurando. Agora eu estou fazendo esses vídeos agora em abril de 2025, mas como as coisas estão acontecendo exatamente nesse momento. Nós temos alguns institutos mundiais que já fazem gestão e já estabelecem padrões de relatórios mundiais. Então nós temos o IASB ou IASB, que ele é um órgão que padronizou a contabilidade global com as normas IFRS. Isso aí já há muitos anos, já é um padrão. Todo balanço financeiro, toda declaração de uma empresa, de balanço, de movimentação, existe um padrão mundial. Então você tem lá o ativo circulante, o passivo, todos os processos para mostrar os resultados financeiros. Isso aí já está muito bem estabelecido no mundo, que são esses relatórios contábeis já como um padrão mundial. E pensa bem, isso faz muito sentido, porque se não existisse um padrão mundial para falar dos seus resultados financeiros, como é que uma empresa nos Estados Unidos poderia ler
a realidade financeira de uma aqui no Brasil. Como uma empresa aqui no Brasil poderia entender se poderia fechar um acordo comercial com uma empresa da Ásia, se não existia um padrão em que todas as empresas que queiram publicar seus resultados e sua realidade financeira respeitassem as mesmas regras, né, e os mesmos indicadores. Então nós temos o IFRS, que são as normas internacionais de relato financeiro. Mais de 140 países já adotam, né, esse relato. E nós temos o ISSB, que foi criado agora em 2021, que foi justamente para criar padrões globais em relatos de ESG. Então, da mesma forma que existe já padrões globais para relatos contábeis e financeiros, eles começaram a definir e estipular padrões mundiais para relatos de ESG. E aí foi criado o IFRS S1 e S2, o S de sustentabilidade. E aí nós temos dois padrões que o IFRS criaram, né, de sustentabilidade, o S1 e o S2. O S1 ele exige informações de sustentabilidade que a empresa tem que demonstrar para o mercado, que aí está muito envolvido com gestão de risco, para mostrar questões de sustentabilidade que podem afetar as suas realidades financeiras e as suas tomadas de decisão. E o S2, o foco total está relacionado a riscos e oportunidades nas mudanças climáticas, né, e na crise climática mundial. E isso, então, o IFRS começou a exigir que as empresas que estão atreladas na Bolsa, elas começassem a incluir esses relatórios de sustentabilidade nas suas declarações anuais. E o que isso muda aqui para as empresas no Brasil? Então, CVM, né, que faz o controle da Bolsa aqui no Brasil, ela, a partir de 2026, ela vai exigir, é uma regra, que toda empresa de capital aberto no Brasil, ela precisa entregar anualmente seu relatório de S1 e S2, do IFRS. E isso vai ser uma mudança total no mercado. Todas as empresas listadas na Bolsa, a partir de 2026, elas vão precisar declarar essas informações para o mercado. Então, a sustentabilidade ela vai sair do marketing e ela vai entrar na estratégia do negócio. O SG ele se conecta agora, a partir de agora, com o IFRS. O SG vai se conectar e vai se integrar com a contabilidade, com os riscos e a governança corporativa. Finanças, jurídico e sustentabilidade vão ter que aprender a andar de mãos dadas. A exigência desses relatórios fará uma mudança drástica no mercado, porque a transparência dos dados será uma coisa obrigatória. Então, o greenwashing, né, que é o lavar de verde, é fingir alguma coisa, é pintar uma informação, camuflar dados, isso cada vez será menor no mercado. Então, os relatórios de ESG serão padronizados, eles serão auditáveis e eles serão comparáveis. Haverá a obrigatoriedade de divulgar as emissões, né, de gás de efeito estufa da operação, e eu vou falar um pouquinho mais para frente como isso impacta todos nós, porque vai ser o escopo 1, 2, 3. E o escopo 3 dos relatórios de gás de efeito estufa, né, de emissão, diz respeito à cadeia de valor e aos seus fornecedores. Identificação de riscos e metas climáticas no plano de ação da empresa, e isso visa aumentar a credibilidade e a confiança, né, dos investidores. E por que a gente está falando que isso pode impactar, né, a sua empresa, a minha empresa e os fornecedores comuns? Porque talvez você ouvindo isso fale assim, mas minha empresa não está listada na Bolsa. Eu não sou obrigado a emitir um relatório para o IFRS, nem S1 nem S2. E é verdade, você não vai ser obrigado. Só que a empresa grande será obrigada. E se você presta serviço para qualquer empresa listada na Bolsa, mais dia, menos dia, ela vai chegar em você e vai exigir de você declarações de boas práticas de sustentabilidade. Porque é isso que o mercado exige. É isso que quando uma empresa grande ela faz uma entrega de relatórios, ela diz para o mercado, olha,
me preocupa e me importa saber se os meus fornecedores, por exemplo, respeitam os direitos humanos. Então, essa empresa vai fazer um due diligence na sua empresa, né, que nós chamamos de diligência prévia. Seja para te contratar, seja para renovar um contrato, né, seja para manter um contrato. Ela vai começar a exigir documentação dos funcionários, ela vai começar a exigir suas licenças, né, ou o que já tem sido muito comum no mercado, na hora que uma empresa grande vai escolher um fornecedor, né, esse tipo de indicador de sustentabilidade começa a se tornar um fator de escolha, um fator decisivo na escolha de um fornecedor. E então nós vamos começar a ter esse desafio, porque uma empresa grandona vai chegar até você e vai falar: olha, eu estou fazendo meu relatório de emissão de gás de efeito estufa, e o escopo 3 é a emissão dos meus fornecedores. Então eu preciso que você faça um inventário da sua empresa, de quanto você gasta ou quanto você emite de gás de efeito estufa, e me envie. E de repente você fala: nossa, nunca fiz, eu não tenho inventário nenhum, não sei nem como começar. E aí ele pode te dar um prazo ou não, e você começa a perceber que você começa a sair do mercado. Então, essa mudança na exigência desses relatórios de sustentabilidade feitos pela CVM, ela vai mudar o mercado. O jogo a partir de 2026 será um jogo completamente diferente e nós precisamos ficar atentos. Os negócios que não se adaptarem podem perder competitividade e os contratos vão incluir critérios de ética, de trabalho decente e também questão de emissão de gás de efeito estufa, questão do carbono, né? Quem se preparar para isso, quem trabalhar e desenvolver um conceito de sustentabilidade no seu negócio, com certeza estará à frente, estará preparado para esse novo momento. O ESG ele será uma estratégia de negócio, e você trabalhar com dados e metodologia também vai ser fundamental. Nessa nova fase, será exigido mudanças de mentalidade e de estruturas. O ESG ele deixará de ser opcional e virará um padrão técnico global. E aí nós temos, do mesmo jeito que nós temos ameaças, nós também temos muitas oportunidades. Oportunidades para gerar valor e atrair investimentos e fortalecer a reputação da nossa empresa ao nos estruturarmos e ao nos prepararmos para esse futuro que com certeza chegará. E aí eu termino com o que o mercado diz, né? Grandes pensadores, grandes escolas de administração já têm falado isso, é que em breve, quando nós falamos de ESG, sustentabilidade, compromisso socioambiental, nós vamos ter 3 tipos de empresa, o que eles chamam de 3 Cs, as empresas do futuro. Porque uma vez que todas as empresas elas terão que se submeter a essas regras e apresentarem indicadores de ESG, sejam para clientes, para fornecedores, para o governo, nós vamos ter 3 tipos de empresa. O primeiro tipo de empresa é a empresa que é movida pelo constrangimento. Ou seja, eu não gosto disso, acho isso uma bobagem, é perda de tempo, perda de dinheiro, eu não me preocupo com essas coisas, mas eu serei obrigado a fazer isso. Esse tipo de empresa que é movida pelo constrangimento, ela vai dispersar muita energia, né? Vai gastar muito dinheiro desnecessário, porque o trabalho dela é reativo, é um trabalho que é para tampar buracos, né? Costurar retalhos, porque ela não entendeu o propósito e não entendeu que é uma oportunidade de reavaliar o sentido da empresa e fazer a empresa ser uma empresa melhor. O segundo tipo de empresa é a empresa que é movida pela conveniência. Então, no pragmatismo dos seus sócios, dos seus diretores, fala: bem, já que nós temos que apresentar essas coisas, então vamos mudar, vamos aplicar alguma coisa aqui, já que nós temos que fazer esse tipo de trabalho, vamos aproveitar e fazer bem feito. E convenientemente eles vão se estruturar e vão se organizar para entregar esses relatórios e mostrar seu compromisso. Mas nós temos então um terceiro tipo de empresa, né, desses 3 Cs, que é a empresa movida por convicção. E aí nós temos o melhor dos mundos, porque por um lado nós temos uma empresa que faz as entregas e mostra os resultados,
Por outro lado, nós temos uma empresa que acredita nas coisas que ela faz. Então, o motor que gera a motivação de tudo está completamente alinhado com as expectativas e as demandas do mercado. Então, nós temos aí essas 3 empresas que o mercado todo terá que repensar seu business e começar a dialogar com os indicadores de ESG. Isso mais dia menos dia, isso vai atingir todos nós. A questão é entender se você vai entrar nessa brincadeira, né, por constrangimento, por conveniência ou por convicção.